Vamos dar início então. Nós continuamos o estudo do livro de Miqueias. Hoje nós vamos ver a lição 53, o rei vindouro. Nosso texto o primeiro texto vai estar em Miqueias 5, o 2 e o 3. Hoje nós vamos ver o capítulo 5 todo. Capítulo curto, dá para estudar ele tranquilo. Então, Miqueias começa a falar do rei vindouro, começa a falar da restauração do povo de Israel. E aqui ele fala da sua primeira vinda. Miqueias também é um profeta escatológico, ele fala muito do que ainda vai acontecer no futuro, não daquilo que aconteceria para o povo de Israel naquele momento, mas para coisas que eles ainda veriam muito tempo depois e que nós ainda veremos ainda no futuro, que nem nós ainda vimos. Então, vamos lá. Eu vou ler o 2 aqui, aí segue a sequência de leitura, cada um vai lendo um. Vamos fazer o 2 e o 3, depois nós passamos para a próxima parte. Diz assim no versículo 2 de Miqueias 5: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, em cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Portanto, você entregará ao tempo em que aquele está de parto tiver dado a luz, então o resto dos teus irmãos voltará com os filhos de Israel. Amém. Pode passar aí. A Michele pode abrir lá já, Gênesis 35, 19. O Dorviro lá em Ruth 4, 11. Oi? Ruth 4, 11. No comecinho da Bíblia, Ruth. Então, o versículo 2, ele fala de Belém Efrata. O que quer dizer isso, Belém Efrata? É um antigo nome de Belém, ao que parece do distrito em que a cidade ficava. Aí nós temos essa referência aí, Gênesis 19 e Ruth 4, 11. Pode ler Gênesis aí. Viu? Então ele fala no caminho de Efrata, esta é Belém. Então é o antigo nome da cidade de Belém, que depois ficou conhecida somente como Belém. Pode ler, achou Ruth? Não? Josué, Juízes, Ruth. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ruth 4, 11. Achou? Achou? Então ele fala, olha no finalzinho aqui: ate valorosamente em Efrata e faze-te teu nome afamado em Belém. Então basicamente aqui está falando do mesmo lugar. Só esse texto aqui é só referência para poder mostrar que no passado era chamado de Efrata e de Belém o mesmo lugar, né? O lugar de Belém era chamado de Efrata, caminho de Efrata, caminho de Belém. E aí, ambos os nomes, Efrata e Belém, eles são significado de fertilidade. Belém quer dizer casa do pão, e Efrata quer dizer frutífera. Então, os dois nomes lembram a fertilidade, que tem esse significado. Pode passar?
Aí ele fala, e tem uma coisa interessante aí, Eliabe, pode achar aí para nós? 1 Samuel 16:1, Toninho acha aí Abacuque 1:12. Depois nós vamos estudar Abacuque também. Achou? Depois nós vamos estudar Abacuque também. Então, que precede e procede. Belém foi o local do nascimento do rei Davi. Achou? Pode ler. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, encha o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei Jessé, o belemita, porque dentro dos seus filhos me tem provido de um rei. O belemita, né? Então olha lá que ele fala. Deus está discutindo com Samuel. O profeta Samuel, ele tinha muito apego a Saul, porque foi o rei que ele ungiu para Israel. E ele ficava defendendo Saul diante de Deus. E aí Deus falou para ele: olha, eu já rejeitei esse homem. Ele já tinha levado aquela profecia de Samuel quando ele fez aquilo errado lá na guerra, né? Que ele sacrificou, não era para sacrificar, enfim. Ele estava aí na guerra, tomou o boi da guerra, não era para tomar nada, era para queimar tudo. Ele tomou e foi sacrificar a Deus. E aí Deus deu aquela carcada em Saul, né? Falou aquela conhecida frase que nós sempre falamos na igreja: melhor obedecer do que sacrificar. E aí ele defendia Saul diante de Deus. Ele queria que Saul continuasse reinando, mas Deus já falou para ele que o reinado dele tinha acabado. E aí ele fala: eu vou te enviar a casa de Jessé, o belemita, que é da cidade de Belém, onde sairia o rei para Israel, que é Davi, né? Que inclusive é o rei mais famoso, vamos dizer assim, o melhor rei que houve em Israel, né? De todos eles, mesmo com as falhas dele, ele ainda foi considerado o maior rei de Israel. E de Belém também sai quem? O descendente mais ilustre de Davi, né? O filho de Davi, que é Jesus. Então aqui ele está falando do lugar da onde sairia o rei, que ele começa a explicar aqui, né? Olha lá, milhares. Aqui no versículo 2 ainda ele fala assim: tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Esse milhares de Judá aqui talvez sejam clãs ou talvez distritos administrativos. Ele fala: o que você é agora e o que você vai ser depois é muito pequeno, porque Deus estava para mudar aquele povo, estava para fazer uma transformação nesse povo. Na verdade ainda fará, de forma com que a pequenez dele, né, seja muito pouco comparado ao que virá no futuro. Diante de ti sairá o que há de reinar em Israel, cuja as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o que eu tenho de referência para falar sobre isso aqui é o que? Desde os tempos antigos, talvez seja uma referência falando de Jesus, como que ele nunca teve princípio de dias nem final deles, né? Melquisedeque, sem princípio de dias, sem final deles. Então, desde a eternidade, o reinado de Deus, assim, é sobre a terra. Pode ler lá em Abacuque. Então ele fala, Abacuque faz nessa oração a Deus: tu não és Deus desde a eternidade, né? Então ele já fala que Deus é eterno, não teve começo de dias, não se sabe, né, o início da existência, vamos falar assim, e nem tem final deles. É o Deus da eternidade, como ele fala aqui, desde os dias da eternidade. Pode passar para baixo. Aí. Pode abrir lá em Isaías 7,14. No versículo 3 diz: portanto o Senhor os entregará até ao tempo em que aqui está de dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Pode ler aí Isaías 7.
Então Isaías, né, o profeta do passado aí que mais claramente falou de Jesus, ele fala ali bem claramente, né, dizendo que a virgem dará à luz a um filho e o seu nome será Emanuel, né, que é Deus conosco, ou Deus em nós. Então, aqui ele também fala a mesma coisa. O Senhor os entregará ao tempo, até ao tempo em que a que está de dores tiver dado a luz. É a mesma coisa aqui que ele fala, que ela está para conceber a Jesus, né? Os entregará aos seus inimigos até o momento em que a que está em dores, a Virgem Maria, dê a luz ao Messias, que reunirá Israel em sua segunda vinda. Então até lá o povo de Deus vai sofrer, vai ser entregue na mão dos inimigos, passou já por muitos cativeiros, ainda vai passar por muitas lutas o povo de Deus, até que chegue o Messias. Só que essa referência aqui, que ele fala da virgem dar a luz ao Messias, é quando ele chegou, mas ainda o povo não experimentou daquilo que Jesus vai fazer. Então ele está falando, ó, vai chegar esse, mas não é agora. Depois que ele voltar, que nós vamos ver agora a segunda vinda de Jesus, que aí sim, que ele vai reunir o povo, vai congregar o povo, e aí não haverá mais esses problemas que eles sempre tiveram, por causa do pecado, da desobediência, porque é a restauração do povo completo de Deus. Pode passar? Agora a gente vai lá para o texto final, que vai estar em Miqueias 5, 4 até o 15. Pode continuar lendo aí. Tá certo. Pode passar. Aqui então, Miqueias começa a falar da segunda vinda de Jesus, daquilo que ele fará com o povo de Israel na sua segunda vinda. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Então, lembrando que Davi, né, a comparação de Davi com Jesus aqui, que ele era um pastor, então ele também usa a figura de Jesus como pastor, né? Muito maior do que o pastor rei que era Davi. Mais uma vez descreve Miqueias as glórias do reino messiânico. Jesus, o rei que é maior do que o pastor rei Davi, apacentará o seu povo. Aí ele fala na glória, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Então agora acaba-se o período de vergonha do povo de Israel, em que já não mais serão levados em cativeiro, que chega o verdadeiro rei sobre o seu povo, e esse apacentará, esse cuidará do seu povo, de forma que eles não seriam levados mais em cativeiro. Pode passar? Então do versículos 5 até o 11, ele fala da vitória sobre todos os seus inimigos. Aqui é importante lembrar o que? A Síria, como ela é um reino, um império muito forte. Na verdade, quando ele fala Assíria aqui nesse texto específico, ele não quer dizer o local Assíria em si, mas ele quer dizer da força, da união, e que na verdade todos os povos, todos os inimigos de Israel no final dos tempos, aqui é descrito como Assíria, certo? Então Israel de Deus será livre de todos os seus inimigos, seus adversários. Aqui a Síria representa todos os inimigos de Israel. Então ele fala, este será a nossa paz. Quando a Assíria, ou quando todos os seus inimigos vier à nossa terra e quando passar pelos nossos palácios. Pode passar? Ele fala, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria a espada e a terra de Nimrod, dentre todas suas portas. Assim nos livrará da Assíria quando vier a nossa terra para pisar os nossos limites. Talvez eles confundissem essa profecia com aquilo que eles estavam esperando que acontecesse naquela época, né? Porque eles seriam levados em cativeiro, e ele fala assim, agora nós vamos ser libertos da Assíria, mas não era essa a liberdade. É a liberdade que ainda nós provaremos, que ainda o povo de Israel provará no final dos tempos, mais especificamente ali na guerra do Armagedon. Ali ele faz um termo, uma comparação de como ele tornará o povo dele forte, né? Então ele fala no versículo 7, o restante de Jacó
estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos. Então vai ter, por que ele fala muitos povos? Sempre ele está usando esse termo aqui, porque no final ali, Israel vai ficar isolada, né? Os que ficar aqui na terra vão ficar isolados, e esses vão ser contra o mundo todo. Então eles vão estar no meio do mundo todo, o mundo inteiro vai se revoltar contra o povo de Deus, né? O que a gente pensa, né? O mundo inteiro vai olhar para Israel e vai falar assim: olha, essas catástrofes todas que estão acontecendo aqui na época da grande tribulação, é culpa deles, é o Deus deles que está fazendo isso. Então todos eles se reunirão, né, com o anticristo, para ir contra a Israel de Deus, que reinará nesse tempo. E dessa forma, eles vão estar no meio do povo, aqui com as duas comparações que ele fala, como uma chuva e como um leão, né? Então o versículo 8 ele diz: o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais das selvas, como o leãozinho entre os rebanhos das ovelhas, o qual se passar as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Então ele fala, apesar de ser um povo só, ele vai ser como uma chuva, como um orvalho, que o homem não depende do homem, né? Não depende do outro, ele é independente, ele é inesperado. Então, assim como o homem não pode conter uma chuva, ele não pode deter que a chuva caia sobre a terra, esse povo de Deus, o povo de Deus vai ser forte, poderoso, independente, né? Inesperado. E ele fala aqui novamente a comparação de força, né, com o do leão. Então, o povo reunido será totalmente imparável, independente como a chuva, e forte como um leão. Que ele fala aqui: se passar por eles, pelas ovelhas do rebanho, né, despedaçará, pisará, sem que haja quem os livre. Pode passar. Libertação espiritual. Então o restante aqui dos versículos do 10 ao 15, Deus também precisa fazer uma coisa muito importante no meio do povo de Israel, que sempre foi o problema de Israel, a idolatria. E até teve uma época que entrou muita feitiçaria no meio, né? Necromancia, a própria conhecida macumba, que a gente conhece hoje, né? Eles já faziam naquela época. Até alguns reis deles se contaminaram com isso. Até Saul foi consultar uma necromante porque queria falar com Samuel. Samuel já tinha morrido. Então aquele povo, o povo de Israel, tinha um problema muito sério com isso. Eles deixavam infiltrar as culturas e a idolatria de outros deuses, de outros povos, no meio deles. E isso, de uma forma muito terrível, separava eles do povo de Deus. Separava o povo de Deus de Deus. Então ele começa falando aqui no versículo 10: e sucederá naquele dia, diz o Senhor, em que eu eliminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os seus carros de guerra, e destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as suas fortalezas. Aí ele começa falando: eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Então isso aí era um problema que tinha em Israel, né? Tinha os adivinhadores, tinham os necromantes, tinham aqueles que não eram profetas de Deus, não eram pessoas que recebiam profecia de Deus, mas eram adivinhadores de outros deuses, e traziam essa cultura aí para o povo de Israel. E as feitiçarias também ele fala aqui. O versículo 13 diz: no meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante das obras das tuas mãos. Aí ele fala claramente da idolatria que eles tinham no meio deles, que era o grande motivo de Deus estava trazendo os profetas lá, né? O profeta Miqueias veio profetizar então contra o quê? Os problemas sociais, assim como Amós profetizou, que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Que é o problema do rico oprimindo o pobre, dos juízes comprados, né? E também dos falsos profetas. E ele também fala sobre isso, sobre a idolatria, né?
A idolatria que os sacerdotes mesmo estavam trazendo para o povo, a idolatria que tinha deuses cananeus, e aqui ele fala de um outro Deus aqui que eu nem conhecia. Então eu vou derribar as suas imagens de esculturas e as suas colunas, e tu já não te inclinarás diante das obras das tuas mãos. As suas mãos. Então eles mesmos faziam os próprios deuses deles, né? Toda vez que Deus fala das imagens de escultura no povo de Deus, Ele lembra isso, que vocês estão adorando aquilo que vocês mesmos fizeram, né? A pessoa vai lá, pega um pedaço de madeira, retalha ali uma imagem, né? E aquilo ali é o Deus dele. Então ele vai orar para aquilo ali, ele vai pedir para aquilo ali, acreditando que aquilo vai fazer alguma coisa para ele. E o versículo 14: eliminarei no meio de ti o teu poste ídolo e destruirei as tuas cidades. Então, aqui ó, pode passar, irmão? Quem ficou por último aí? Abre lá em Juízes 2:13. Eu não lembro quem ficou. Quem achar aí pode ler. Juízes 2:13. Qual que é o nome que você leu por último aí? Qual que é o nome que você leu por último aí? Astarote? Deixa eu ver aqui qual que é a tradução que eu tenho aqui. Juízes. Astarote. Astarote ou Aserá, tem esse outro nome também. É um poste ídolo. Eu nem lembrava desse Deus aí. Ele é um consorte de Baal, né? É um Deus que trabalha junto com Baal, né? Então o principal Deus ali é o Deus Baal, e é o que Israel acho que mais adorou, né? Foi esse Deus Baal aí. E os deuses cananeus, que quando eles entraram na terra, eles tomaram muita cultura do povo cananeu. Então esse Astarote aí, esse Aserá, ele é um Deus consorte de Baal, que é o que tinha na época de Miqueias. Então, Deus ia derrubar no meio do seu povo isso. E o versículo 15 para encerrar: e com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Então, nesse final dos tempos aqui, em que o anticristo vai ser derrubado por Deus, a besta, o falso profeta, as nações também que não obedeceram a Deus, que não aceitaram Jesus, que não tiveram Jesus em seus corações, também vão ser tomadas por vingança diante de Deus. E aqui também faz lembrar do povo que foi contra Israel, porque no final dos tempos nós vamos ver que todos vão ir contra o povo de Deus, né? Então Deus vai castigar juntamente com o anticristo, com o falso profeta, aquele que não tem Jesus, aquele que não serviu a esse rei que ele está falando aqui, que o próprio Miqueias está falando aqui. Então é isso, né? O homem que não tiver Cristo, o único caminho, vai ser considerado inimigo de Deus e vai ser condenado junto com o diabo. Pode falar?